980000. Variada de produtos para o lar e para o lazer da família. O Atacarejo Norte-Sul atende todos os dias, das 8 da manhã às 19 horas da noite. Atacarejo Norte-Sul. Fica na Avenida Norte-Sul, no centro de Rolim de Moura. Telefone 3449-1931. Atacarejo Norte-Sul. A Motocão Motos vem inovando o setor de duas rodas, trazendo o que é tendência no setor. Aqui você encontra o maior mix de mercadoria de Rolim de Moura e região, capacetes de várias marcas e modelos, mochilas, delivery e muito mais. Vem pro Motocão Motos. Telefone 3442-5203. Nos acompanhe nas redes sociais. Motocão, a loja mais completa da cidade. Chegou em sua cidade o aplicativo Clique. Serviços de transporte de materiais, encomendas em Rolim de Moura e região. Conforto, segurança, pontualidade, menor preço. Corridas a partir de R$ 8. Baixe o aplicativo e vá de Clique. Rede TV Rolim de Moura. Olá, boa tarde, Rolim de Moura, boa tarde, Dr. Valmir. E estamos aqui mais uma terça-feira abençoada para levar as grandes informações para vocês, levar boas informações até você. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço lá para o pessoal da loja As Três Irmãos, Natane e toda a sua equipe lá da loja As Três Irmãos. Aproveitar, né, Dr. Valmir, mandar um abraço lá para a equipe do Hospital Bom Jesus, né? Dr. Valmir está aqui, mas a equipe está lá sempre dando o melhor aos seus pacientes, né? É isso aí. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Milton. O nosso boa tarde a todos os teleouvintes. E realmente é assim, alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar. Então a equipe está lá trabalhando e eu estou aqui, que é uma satisfação em estar conversando, trocando ideias, aprendendo com os demais, procurar transmitir um pouquinho aquilo que são as nossas opiniões, se são certo ou errado. É interessante observar, ver, acontecer, e é uma satisfação todas as terças-feiras poder estar aqui conversando um pouquinho mais e um pouquinho mais. É isso aí. Mas vamos aqui ver uma matéria para a gente fazer uns comentários, né? Isso é bom, a gente está dando a opinião da gente. O senador Chico Rodrigues pede desligamento do Conselho de Ética. Vamos lá. A Coronavac está na terceira fase da pesquisa no Brasil e foi comparada a outros 4 imunizantes testados no país. Segundo os números apresentados hoje e publicados na Clinical Trials, a vacina tem menor índice de efeitos adversos que as outras. Dos quase 9 mil voluntários que participam do estudo, 18% tiveram dores no local da aplicação e a reação mais frequente foi dor de cabeça. Com a Coronavac, 35% dos voluntários apresentaram algum tipo de efeito colateral, enquanto as outras vacinas tiveram, no mínimo, 70%. No teste sobre efeitos de grau 3, que são os mais graves,
A vacina do Butantan não teve notificações. Já as outras apresentaram entre 7% e 42%. É a vacina mais segura nesse momento, não no Brasil, no mundo. Entre todas as vacinas testadas no país, a Coronavac é a vacina mais segura, a que apresenta os melhores índices e mais promissores no Brasil. E é, de fato, a vacina mais avançada neste momento. Até dezembro, o governo de São Paulo já garantiu 46 milhões de doses, mas ainda é necessário a aprovação da Anvisa. Agora nós estamos aguardando os resultados de eficácia, que depende da incidência nos dois grupos, o grupo controle e o grupo de vacinados. Considerando a prevalência, a incidência de doença na população que foi vacinada, que são os profissionais de saúde, quer dizer, é uma incidência das mais altas, é possível que nós tenhamos esse número muito rapidamente. Quando eu falo muito rapidamente, ainda na perspectiva de acontecer até novembro, dezembro. Mas é um evento que nós não controlamos, é um evento que depende da população vacinada e do seu contato com o vírus. O governador também anunciou um investimento de 6 bilhões de reais na ampliação e recuperação da malha ferroviária do estado. A obra vai gerar 134 mil empregos durante os 5 anos de execução e vai beneficiar mais de 70 municípios. Doutor, isso aí é uma matéria que, digamos, é um entendimento seria maior do senhor, né? Dessa vacina que está avançando, digamos. Eu, como, digamos assim, leigo na medicina que não sou médico, é uma vacina que está avançando por parte do governo do estado de São Paulo e da parte da presidência da República está mais calma, né? Bem mais calma. Tem gente que diz que tem medo de tomar, tem outros que não estão nem aí. Já disse ele, numa matéria anterior aí, que a população do estado de São Paulo é obrigado a tomar esta vacina. É interessante. O que tem acontecido? Vacina, se pega o mesmo agente que causa a doença, ele é desativado, é modificado e se injeta no corpo. E o corpo, ele desenvolve anticorpos e, no momento que ele for entrar em contato, ele diz, eu já conheço isso aí, então eu destruo, acaba não tendo a doença. Ultimamente, os processos têm sido muito mais rápidos. Então, pesquisa biológica não é 2 mais 2 é 4. Então, hoje tem muitos e muitos laboratórios no mundo correndo atrás dessas vacinas. O Butantan, no Brasil, ele recebe subsídio do estado de São Paulo. É um dos melhores, acho que é o principal laboratório brasileiro. Ele fabrica soro antiofídico, soro contra a raiva, é um bom laboratório. Só que essas pesquisas envolvem muita coisa. Politicamente, às vezes, existe ansiedade de fazer isso ou aquilo, mas a ciência ela tem que observar certos critérios. Então, haja visto quantas promessas tem, mas não se consegue prometer. Eu que tive o Covid, o meu IgG está bom. O que representa isso? Eu estou imunizado pela doença. Seria imunização de rebanho. Mas tem pessoas que tiveram a doença e não adquiriram os anticorpos. Qual que é a preocupação? Na pesquisa de hoje, eu estive em contato com pesquisadores, eles falaram o seguinte, doutor Volmir,
daqui 90 dias, repita o exame. Se ainda estiver desse jeito, você continuará imunizado por mais tempo. Eu espero daqui 90 dias estar imunizado. Por quê? Porque se eu não estiver mais imunizado, indica o quê? Que a imunização não funcionou. Então nós podemos ver essas linhas de pesquisa, tem algumas parando, dando tempo, melhorando a pesquisa, porque não estão dando os resultados esperados. Então isso é preocupante, porque nós achávamos que chegaria uma vacina semelhante à do sarampo. A do sarampo, você aplica uma única dose e ela causa imunidade permanente. Então, politicamente, às vezes, você quer falar alguma coisa, então dá essa briga. Tantos milhões, tá. Então, estados de São Paulo, por exemplo, 40 e tantos milhões. É muito mais do que a população de São Paulo. Mas é que o Butantan, ele fabrica esses produtos para o Brasil todo. Então, o que acontece? A população tem que continuar se cuidando, porque nós não sabemos o resultado da vacina quando chegar. Não é só no caso de coronavírus. São várias doenças que às vezes não se consegue. A dengue. A dengue são 4 tipos diferentes. Ainda não tem a vacinação. As gripes, são 100 tipos de vírus que causam gripes. Se aplica qual? Se pesquisa, por exemplo, agora, até maio de 2021, será aplicado, mistura-se os 4 vírus, tem uma de 3 e outra de 4, que em 2019 teve a maior incidência de gripes. Então, você pega aqueles, você faz a vacina e você vai. Esta é a razão de que só se começa a vacinar em maio. E os critérios os vírus são aplicados, os vírus que no ano anterior tiveram a maior incidência. Porque aqueles que não causaram a doença, não há necessidade de aplicar. Então, a população que não conhece esse processo biológico, esse processo de fabricação da vacina, ele pode pensar, vamos trabalhar dia e noite e se produz vacina em grande quantidade. Não, primeiro nós temos que descobrir o vírus, ir aplicando, ele vai se tornando inofensivo, depois atenuado, ou às vezes se fala uma partícula daquele vírus, mas que transmita a carga genética, nós chamamos de antígeno, capaz de imunizar. Agora, a mídia, para o político, não basta boa vontade, porque se fosse só boa vontade, então, além de gastos altíssimos, na pesquisa precisa o desenvolvimento da ciência. É interessante. Olha aqui, ó, doutor, tudo que o senhor falou aí, agora, aí nós tivemos uma matéria aí do governador de São Paulo, Dória, semana passada, que ele disse que vai ser obrigado a população de São Paulo a tomar a vacina. Aí o senhor deixou bem claro aí como que funciona, né? Sim. E aí nós temos outra matéria, já que a vacina da Covid não será obrigatória, diz Jair Bolsonaro, né? O presidente já disse que não será obrigatório tomar a vacina. E o João Dória já disse que é obrigado a tomar a vacina. Todo mundo em São Paulo. Então, é igual o senhor falou aí. Tem, politicamente, né? Politicamente, os dois estão certos. Por quê?
eu posso ter a opção de tomar ou não. Agora, tem doenças que, se você estiver causando malefícios à sociedade, então seria imposto também. Isso. Agora, você imagina se fosse obrigado ou não obrigado as leis nas confusões das cidades. Então, por isso que quando se fala de ciência e se fala de saúde, dá dó. Porque, digamos assim, eu estou aqui pensando, qual dos dois será certo? Tem o certo e o errado, né? Um diz que não é obrigado, outro diz que é obrigado. Aí, em quem a população vai confiar, eu digo? A população fica perdida. Fica perdida. E a metade torce de um lado e a metade torce de outro. Exatamente. Eu, particularmente, sou da seguinte opinião: faça o que você quiser, que é a verdadeira liberdade. Só depois não reclame da tua decisão. Exatamente. Então, às vezes a gente fala, olha, é obrigado a fazer isso, porque senão você leva uma consequência. É a mesma coisa que hoje você fala o seguinte: eu não posso beber final de semana. Beber pode, não pode dirigir embriagado. Pode. Pode tomar quanto quiser. E vem as consequências também. Se ele tiver bom de saúde, bebe o quanto quiser. Agora, se ele não tiver, ele que aguarde que tem as consequências da saúde também, que vai atingir também. Esse final de semana, eu vi uma jovem falando assim, está doendo o estômago. Disse, mas o que aconteceu? Eu tomei vodka, porque vodka é mais barato. Eu dizia, agora, o que você está fazendo com a dor do estômago? Eu estou chateada, tá? Eu vim aqui para buscar atendimento. Então, ela teve a opção de beber. Mas, como é amiga, eu atendi. Agora, já pensou se ela não tivesse amizade comigo e fosse brigar no hospital do governo, falando que era obrigado? Então, por isso que não tem certo e não tem errado. Mas nós temos que assumir as consequências das nossas escolhas. E qual é o caminho, digamos? Digamos que eu queira escolher. Qual é o caminho? O que eu tenho que fazer para escolher mais ou menos o que é certo? Esses tempos era meio metido em querer dar as ideias para dizer que as pessoas tinham que fazer aquilo que eu achava que era certo. Aí o cara disse, não, doutor, eu faço do meu jeito. Eu disse, então sim. Então eu falo, a Bíblia diz, a plantação é optativa, a colheita é obrigatória, né? Tinha um professor meu que ele falava o seguinte, você quer se matar? A opção é sua. Quando era estudante em Curitiba. Só que ele falava o seguinte, você jogue na frente de um carro aqui, que você pode complicar a vida do motorista. Exatamente. Lá tem aquela ponte do Rio Iguaçu. Ela falou, olha, você pode, vai lá na ponte do Rio Iguaçu e você joga, que você não escapa. Não complica ninguém, não escapa. Não complica ninguém. Exatamente. Então, o que é certo, o que está errado, em todas as coisas são assim. Então, por isso que o livre-arbítrio seria o ideal. A liberdade em todos os sentidos, mas eu assumo as consequências da minha liberdade. Por isso que é bom, às terças-feiras, quando nós estamos aqui, eu sempre chamo a atenção dos teleouvintes. Não é chamar a atenção no sentido de puxão de orelha, mas é de ficar conectado. Não tem certo, não tem errado. Mas as normas práticas, o bom comportamento, ou pelo menos aquilo que nós achamos que é ter um melhor resultado, tem seus passos a passos. Quando eu perguntei para o senhor qual seria digamos assim, um caminho que o senhor daria assim, para as pessoas que
digamos assim, hoje não tem o certo e o errado, porque para mim pode ser certo, para o senhor pode ser errado. Mas na realidade, penso eu, né, isso é a minha opinião, eu penso que tem o certo. Muitas vezes a gente anda pelo errado porque a gente não sabe o que é certo e não sabe o que é bom. E não tem ninguém para falar para a gente. Muitas vezes não tem ninguém para dizer isso é certo. E aí a gente caminha por onde a gente está vendo aquilo ali. E às vezes a gente não sabe da consequência que vem. Não vou dizer assim, num caso grave, de ir ali fazer um assalto, de ir tirar a vida de uma pessoa, que você já sabe das consequências. Primeira consequência é que vai ter a justiça do homem. A segunda é a divina, que vem, mais cedo ou mais tarde vem. Mas tem coisa que a gente não sabe, digamos, vou dar um exemplo aqui para o senhor. Essa vacina, como que nós vamos saber qual que está certo dos dois? Tá, isso aí vai ficar no ar, porque eu não tenho nem ideia. Aí, está chegando o dia 15 agora, quem que é o bom para me votar? Eu não sei, digamos, só um exemplo. Exatamente. E daí eu vou lá, eu voto, não vou falar o nome de ninguém aqui, que eu vou cometer injustiça. Mas, digamos, eu vou lá e voto em alguém. E aí o senhor já vota no outro. E aí como que nós vamos saber o qual é o certo? Às vezes eu voto em um com o meu interesse particular. Às vezes o senhor vota em um para o município no geral. E eu não tenho essa visão do município, só tem visão que é para mim, vai favorecer eu, tá bom. Certo. Me deu lá 50 mil reais, eu vou votar para ele. E vou juntar os votos para ele. E o senhor, não quero nenhum real, eu vou votar, eu vou pedir meus votos, porque eu quero que a educação funcione, eu quero que o município funcione, no geral. E eu não tive essa visão. Não tive ninguém para vir me falar isso. O que se observa isso? E é interessante. Quando você fala não tem certo e não tem errado, depende de onde você passa. Isso. E nós, como médico, temos uma certa dificuldade. Aristóteles falava o seguinte: quando chegava a pessoa para ser consultado, ele falava o seguinte, batia papo, tá? Aí ele perguntava: você está disposto em abrir mão de tudo aquilo que foi a causa daquilo que te trouxe aqui? Depois vou explicar como é que é. Se a pessoa falasse sim, ele continuava o atendimento. Se falasse não, ele falava: no momento em que você estiver disposto a abrir mão, você pode voltar. Vamos ter o seguinte exemplo: a pessoa que fuma. Então a pessoa foi lá, pagou a consulta, ele viria consultar comigo para falar de tosse. É fumante. Uhum. A hora que eu falo, você está disposto de abrir mão daquilo que foi o responsável para te trazer aqui? Então, seria o seguinte: você está disposto, mas a pessoa não sabe ainda. Mas eu já deduzo que é um evento qualquer. Se falar, você está disposto a abrir mão daquilo, da causa que trouxe aqui? Depois de meia hora, ele vai chegar à conclusão que a tosse é em virtude do cigarro. Então, lá no subconsciente, ele entenderia o seguinte: você está disposto de deixar de fumar? Agora, a pessoa nem sabe, ela não consegue me interpretar, por isso que é profundo. Exatamente. Então ele vai ficar bravo comigo. Porque em psicologia, comportamento social, existe a pirâmide de Maslow, que são necessidades biológicas, necessidade de segurança, necessidade de autoestima e valorização. Então, cada um tem suas necessidades. Então, precisaríamos o diálogo sincero e aberto. Isso. Correto. Eu sempre falo, necessidades biológicas é comer, viver e se reproduzir. Então, segurança é ter a casa, ter um emprego. Autoestima
é eu me valorizar. Correto. Nós estamos fazendo o que aqui? Transmitindo coisas aos outros. Mas nós estamos aqui por quê? Nós estamos de barriga cheia, nossa segurança está resolvida, financeiramente nós estamos equilibrados, então nós se sentimos bem em estar aqui conversando isso. Muitas pessoas que nos ouvem, eles poderiam falar, por que o Dr. Volmir não está lá no hospital, atendendo ao meio-dia, talvez um que tivesse tomado muita cachaça. Eu diria o seguinte, não, eu sou mais útil de ficar aqui, mas outras necessidades são diferentes. Então, eu acho que é o seguinte, a humildade em ouvir. Humildade não é ser humilde de coitadinho. Isso. Que se confunde muito. O cara diz, fulano é humilde. Às vezes, fulano, ele não tem opção. Ele está feitadinho, está lascado. Isso não é humildade. Isso é não ter saída para outra coisa. Só pode ser humilde quem já tem as coisas resolvidas. Senão ele não tem opção. Não tem opção, corretamente. Então, esse é o comportamento social. Por isso que a gente vê brigas, brigas e brigas. E você fala o seguinte, que tem umas coisas que não se discute. Futebol, política e religião. Deixa de lado. Cada um escolhe o seu. Porque se nós formos conversar, nós poderemos chegar a um denominador comum. Mas discutir, cada um tem a opinião dele. E é em função disso que a gente tem que respeitar a ideia do outro. Mas não pisa no meu pé. Que não existe, para mim não existe perdão no sentido prático que se pratica. O cara pisa no teu pé, depois pede desculpa. Então você aceita, mas diz, mas não pise mais. Então na sociedade, quando você fala, me perdoe, me desculpe, eu fiz isso sem querer, então você fala o seguinte, não, você está perdoado para sair pela porta do fundo, mas ficar longe de mim. Só que hoje, se você falar isso, do ponto de vista religioso, o cara acredita, pô, mas não segue os princípios de Deus, porque Deus falou que é para perdoar todo mundo, não é bem assim não, tem muita mentira aí no meio. Tem. E socialmente, isso é que dificulta o que é certo, o que está errado. O que está certo em Rolim de Moura é uma coisa. Aqui nós andamos a 40, 50 de velocidade, é compatível. Nós andamos a pé no meio da rua, tranquilo. Agora, faça isso numa favela em São Paulo. Então, é quando você vê as crenças, os valores, o comportamento e o ambiente. Aonde eu estou? Então, por isso que sempre teve divergências. Eu não sei há quantos anos existe o ser humano, 4.000 anos e pouco, é considerando a idade de Jesus Cristo, 2020. Mas se nós considerarmos, nós que estamos aqui na Amazônia, quem nos ouve do sul do país, nós estamos aqui pertinho do Peru, da Bolívia, da Venezuela. Aqui nós temos os Inca, os Maia, os Aztecas, que se tem registro de 14.000 anos. Comportamentos diferentes. Então, quando você fala o que está certo, o que está errado, é dentro de determinadas culturas.
Você deve ter ouvido falar, por que sempre falava, por que corta a cabeça e o rabo do peixe? A minha avó fazia isso. Minha bisavó fazia isso. E um dia, vamos perguntar para a avó por que fazia isso. Ela falou, a minha panela ela era pequena, então eu tinha que cortar o rabo do peixe, porque não cabia. Aí falou, mas a minha agora é grande, então eu preciso cortar o rabo do peixe? Não, não precisa. E são coisas que se mantém, se pega às vezes como vícios, né? E dá uma pauleira, se briga pai, briga mãe, briga vizinho, briga namorado, namorada, e o pessoal vai para a peixeira. Então, por isso... Dizendo que é algo de importância, não pode. Algo de importância. Então, por isso que a gente não pode levar muito a sério. Mas respeitamos a ideia do outro, mas eu também quero ser respeitado. Então, hoje está uma campanha, respeito. Agora, normalmente, o cara quer que seja respeitado a ideia dele, mas não aceita a tua. Não aceita do outro. Esse que é o problema mais sério. A palavra ali que eu consegui determinar, que eu estava esperando ver se o senhor ia tocar nela, e realmente o senhor tocou, é a humildade. É a humildade, que as pessoas acham que... Aí vem a humildade, e aí muitas pessoas confundem a humildade com ser bobo, digamos, ser aquela pessoa inocente de tudo. Sim. E não é, a humildade é uma coisa. E, digamos, a falta de conhecimento é outra. É outra coisa. É outra coisa, não pode confundir. A humildade não quer dizer que você, eu sou bonzinho. Não, a humildade é a humildade. É você respeitar, é eu ouvir o senhor e eu reconhecer que eu estou no caminho errado. Ou então, eu perguntar para o senhor, doutor, é correto isso aqui? Aí o senhor vai me dizer. Se o senhor quiser dizer, se o senhor, eu tenho certeza que o senhor vai dizer, porque o senhor já disse aqui, é um fato real, que o senhor está aqui toda terça-feira, e eu tenho como uma honra receber o senhor aqui, e já recebi muitos elogios dos amigos meus, dizendo que toda terça-feira eles estão em casa assistindo o senhor aqui com todo prazer. Vários amigos meus já disseram isso para mim. Então isso é uma honra eu ter o senhor aqui, tendo esta paciência, esta é a chamada humildade. Do senhor está explicando para as pessoas. Agora, como o senhor disse aí, né? Eu penso o seguinte, se eu quero uma vida melhor para mim, eu não vou ser ignorante e dizer que eu estou certo em todas as coisas que eu faço na vida. Porque às vezes eu posso estar cometendo um erro e eu não achei alguém que detectou esse erro em mim e teve a coragem ou a humildade de me dizer, Milton, você está no caminho errado, porque eu quero o melhor para mim. Exatamente. E eu acho que todas as pessoas, eu acho isso, eu não sou dono da verdade, mas eu ando procurando algo de bom para mim, para minha família, enfim, para todos, que não adianta estar bem só para mim, para minha família, que daí vai gerar um monte de desconforto em roda e às vezes eu vou ter um problema na minha casa porque as outras pessoas também não estão bem. Exatamente. E daí vai na minha casa fazer um assalto, é só eu que estou bem. Sim. Então tem que estar todo mundo bem. Agora, para nós estar bem, doutor, isso é a minha opinião. Eu acho que nós temos que ter esta humildade. Mas a humildade que o senhor disse aí, que não é ser obrigado a ser humilde, é quando o senhor está no conforto, aí o senhor vai ouvir, tranquilo, vai ter humildade de ouvir. Não é, eu já estou no conforto, não preciso te ouvir. Sai de perto de mim. A gente tem observado o seguinte, quanto mais sábio são as pessoas, quanto mais rico. O rico de estrutura, não o rico novo. Ele é mais humilde. Porque com a humildade,
você coloca em prática o que você sabe e ainda você aproveita o que é de bom dos outros. Corretamente. É diferente exatamente de submissão. Isso. Se eu tenho que ser humilde, no sentido que eu estou submisso, isso é escravidão. Isso. E isso leva ao quê? A uma revolta, a um bloqueio do comportamento desta pessoa, e ela não vai crescer, não vai ser humilde para ouvir, ela vai ser revoltada. Revoltada, exato. Então nós observamos muito isso aí em qualquer lugar. E a pessoa que tem essas dificuldades em ouvir, que vai adquirir essas coisas, qual seria um caminho para que eles... O caminho seria o seguinte: a hora que eu me der o clique de querer mudar. Agora, querer mudar, você tem que ter a humildade de saber o que existe. Nem precisa saber se é certo ou se está errado. Isso. Existe coisas diferentes. Então, eu vou parar, vou ouvir, e eu tenho que encontrar do lado de lá uma pessoa disposta a me ensinar aquilo que ele sabe. E ter o diálogo, ter o respeito. Eu ouço de uma pessoa, de outra e de outra. E eu chego à melhor forma da minha maneira de ver. Isso é humildade, isso é evoluir. Porque 80% das pessoas lêem de Pareto. São boas. Mas o 20%, às vezes, ele quer enfiar a goela abaixo, humilde. Então, hoje nós observamos o seguinte: por que muitas pessoas não recebem os ensinamentos de outros, ou as pessoas fogem? Porque qual é o meu ganho secundário em ensinar, se a hora que eu viro as costas, alguém vem de gozação em cima de mim? Então, o que se faz? Eu canso de ver. A pessoa ouve, sai quietinho. E daí nós temos muitas pessoas que acham que estão fazendo certo, mas socialmente a gente sabe que é incompatível com aquilo e ninguém se atreve a falar nada. Porque eu mesmo, muitas vezes eu fico só ouvindo. Por que eu vou criar confusão? Tem um provérbio muito sábio que diz: se você procurar muito, você acha. E por que você vai procurar chifre em cabeça de cavalo? É um bom sentido, né? Com certeza. Você vai ficar perdendo tempo. Mas alguém deve ter falado: olha, você procure, se você quer chifre, na cabeça de cabrito, de boi. Lá você vai encontrar. Exatamente. Cabeça de cavalo, não. Seria metáforas, né? Para a gente ver. Agora, nós observamos hoje, isso é educacional. Vem de casa. Não é escolaridade na escola. É de casa. É quem é que para ouvir. Esses dias eu estava num velório. Por que estamos assim? Eu e um de cabelo grisalho. E chegou dois meninos pulando na frente e tal. E nós íamos chegar perto do caixão. E esse meu amigo falou: podem ir que eu não estou com pressa de ir para o caixão. O menino não entendeu, né? Então nós observamos o quê? Comportamento é filosofar. O certo e errado dentro de determinadas culturas. Por exemplo,
Eu cresci ouvindo da minha mãe que não era para comer melancia com uva, porque fazia mal. Você sabe por quê? Porque era família grande. Ou você comeria uva ou melancia. Só melancia, que se comesse os dois não dava para todo mundo. dava para todo mundo. Nós E somos aí 9 na acostumou família. falando que era isso, né? que a maioria das palavras, ela tem um sentido, né? E muitas vezes, nós às vezes rimos e tudo e não conseguimos captar Exatamente. o que é a palavra. Assim como o amigo do senhor comentou, às vezes acha graça, né? Tá, é motivo para rir, mas não entende o sentido da palavra, né? Que todas as palavras têm um sentido. Penso eu. Eu penso, não, eu Sim. tenho certeza disso. Agora, imagine como médico, você vê o seguinte: olha como está a situação dos hospitais, como está a situação da saúde. Não vamos falar público ou privada, porque saúde é tudo igual. Se 50%, 60% das pessoas estão com problemas emocionais, ele quer resolver um problema, quebrou a perna, não tem problema, vai lá no pronto-socorro, bota 3, 4 parafusos, ou pega com taquara, conserta. Levou um corte, dá um ponto, não interessa tanto a qualidade do fio, se ficou uma sutura bonita ou não. Mas um distúrbio mental, a pessoa não consegue dormir porque tem como resolver. E ele tem necessidade daquilo. Então, esses conflitos. Agora, o comportamento humano, ele sempre foi, eu falo o seguinte, observado. Questionado certo ou errado, não se sabe. Do certo ou errado, eu uma vez fui para a Argentina e eu trouxe 6 joguinhos de uma faquinha com garfo para dar de presente para os meus amigos com cabo de servo. O meu amigo falou: Dr. Volmir, você sabe que não se pode dar de presente uma faca? Isso aqui não se dá. Aí eu fui estudar por quê. Porque faca depende para quem você dá. Se você dá de presente para uma cozinheira, que ela está na cozinha com faca ruim, ela te agradece. Agora, se estiverem brigando do outro lado da rua e você der uma faca, Aí é problema. aí é problema. Por isso que é interessante. É o que eu acabei de dizer. Tudo tem um. Tudo tem Aí, às vezes, a gente não entende, mas por quê? Eu trouxe, eu vou dar. Se for ignorante, já falei, eu vou dar, eu dou para quem eu quiser. Eu comprei, paguei, eu dou para quem eu quiser, meu dinheiro. E vão brigar os dois. E vai começar a brigar, discussão, que não vai levar nem os dois a lugar nenhum. Não. Vai levar a lugar algum quem, digamos, como o senhor foi dar uma estudada, analisar, e o senhor chegou numa conclusão de que é o fato real, tem que dar a faca para a pessoa certa. Se não der para a pessoa certa, vai acabar causando um problema para a vida do outro. Então, o que eu faço hoje? Eu sei que o cara faz churrasco, gosta de matar porco, de fazer linguiça. Lembro esses dias, doutor Alain. Ele levou a comer churrasco lá em casa junto com nós. Então, você vê o brilho nos olhos da satisfação, né? É verdade, é muito real. Aí eu peguei a faca dele, esqueci que era só para comer churrasco, levei para o sítio e fui cortar um galho de pau. Faca fininha, né? Só para cortar. É fininha, e de tirar o pelo. E rapar, parece uma gilete. E eu, pá, na árvore, já entortei ela tudo. Certo. Aí ele viu lá e falou, agora tem que levar para endireitar. Tá lá, hein, doutor? Tem que pegar ela para arrumar ela para nós de novo, nós continuar nosso churrasco lá em casa de vez em quando. Ou lá na sua casa, né, doutor? Não é tranquilo. Nós vamos lá na do Valmir também. Vamos lá. Eu, uma vez, eu trouxe lá do Rio Grande do Sul, tem umas facas de aço cirúrgico, agora virou um nome bonito. Aço, antes falava aço inoxidável, agora essa faca é feita de aço cirúrgico, para valorizar, e é essa que você faz
corta o pelo, né? Ela não dá para cortar o osso, não. Não né? dá, é só. Mas vamos ali. Vamos ali no Clique aplicativo? Então vamos lá. Clique aplicativo, vamos lá. Chegou em sua cidade o aplicativo Clique. Serviços de transporte de materiais, encomendas em Rolim de Moura e região. Conforto, segurança, pontualidade, menor preço. Corridas a partir de R$ 8. Baixe o aplicativo e vá de Clique. Agora nós vamos ver essa matéria aqui, doutor, só para nós fazer uma reflexão dela. De um que diz que é obrigado a tomar e do presidente da República que diz que não é obrigado a tomar. A vacina da Covid não será obrigatória, diz o presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos lá. O resultado da pesquisa foi divulgado durante cerimônia no Palácio do Planalto. Nós temos agora um medicamento comprovado, né, cientificamente, que é capaz de reduzir a carga viral. Toma o medicamento nos primeiros dias, com isso reduz a carga viral. Essa pessoa contagia menos outras pessoas, reduz essa capacidade de contágio. E mais, né, diminui a probabilidade dessa pessoa aumentar os sintomas, ir para o hospital e falecer. A redução da carga viral foi comprovada apenas no caso de pacientes que estão em estágio inicial da doença. A nitazoxanida é uma medicação já conhecida e utilizada como vermífugo para combater parasitas e vírus. O estudo do Ministério da Ciência e Tecnologia pesquisou a aplicação de 2.000 medicamentos já existentes para o tratamento da Covid-19. Desse total, apenas 5 apresentaram resultados positivos, sendo que a nitazoxanida foi a mais eficiente na redução da carga viral. Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro voltou a repetir que quando houver uma vacina contra o coronavírus, ela não será obrigatória para a população. Não será obrigatória. Então quem está propagando isso aí, com toda certeza é uma pessoa que pode estar pensando em tudo, menos na saúde ou na vida do próximo. Que qualquer vacina aqui no Brasil, Ricardo Barros, tem que ter a comprovação científica e, mais ainda, ela tem que ser aprovada pela Anvisa. Isso não é toque de caixa, nem de uma hora para outra. E agora, doutor? Agora, você vê que é uma briga política. Exatamente. O presidente falou: a hora que nós tivermos a vacina comprovada e aceita pela Anvisa. Então, demonstra o quê? Uma liberdade de escolha. Porque em medicina preventiva, e vacina é prevenção, o momento que a pessoa tiver a consciência de fazer a sua prevenção, as doenças mudarão muito e muito. Se ele tiver que ser obrigado, ele não tem a consciência para saber que ele está se protegendo. Então, vai ficar os hospitais cheios, essa desordem em todos os lugares. É como a cachaça. Eu tenho a liberdade de tomar ou não. Se eu tenho a liberdade de tomar ou não, como é que eu vou depois, eu, paciente, obrigar que alguém esteja lá
para me atender. Foi uma opção minha. Se tem que ter o mesmo peso, a mesma medida. Então, a vacina é a mesma coisa. Pode ver que essas vacinas comprovadas, elas não precisam ser obrigatórias. A pessoa tem que ter a consciência de saber da importância, tanto para ele, como para o cidadão vizinho dele. E pode ver que, de modo geral, o que são vacinas são doenças de contaminações coletivas, que eu tenho compromisso na sociedade. Agora, quanto à obrigatoriedade ou não, existem normas internacionais que, se eu for para uma região, por exemplo, que não tem mais ninguém com sarampo e nem recebe a vacina, eu não posso estar numa região com sarampo e ir lá transmitir isso. Isso nós observamos tanto em seres humanos como em animais. É o caso da vacina contra a aftosa. Agora, muitos nem sabem que existem vacinas, nem sabem que existe prevenção. Então, há necessidade de esclarecer e esclarecer muito. Senão, é massa de manobra. Você é obrigado a entrar nesta fila e sair do outro lado. Então, precisa evoluir. Agora, o que acontece? Por exemplo, nós aqui, agora pegue São Paulo, pegue Rio de Janeiro. Quanto por cento daquelas pessoas nas favelas não sabe o que é vacina? Nem sabe o que é água potável. Nem sabe o que é esgoto. Quando encontramos grandes desafios, então você vê, o dia que aquela população tiver conhecimento de tudo, não é que eu esteja falando mal do paulista, não. Eu entendo e tenho certeza que a população está entendendo também. Que é uma realidade, só para frisar um pouquinho aqui, isso é falta de informação, que não é culpa deles, que é a falta dos nossos representantes levar as informações até eles. Sim. E que eles não levam, não sei por quê. Ô, Milton, muitas pessoas não sabem o que é esgoto. Eles confundem tubulação de água pluvial com esgoto. Exatamente. E, quando falaram que 2 bilhões e pouco de pessoas não têm água encanada, como é que você vai lá e vai falar, você é obrigado a tomar banho? Lá você deixa livre arbítrio. Se quiser tomar banho, toma, se não quiser, porque você teria que dar água. E nas vacinas, então, existe o interesse econômico por trás disso. Exatamente. Então, eu vou comprar milhões e milhões de vacinas com o intuito de oferecer saúde. E, ao mesmo tempo, estão os profissionais da saúde lá morrendo também, porque estão tendo uma carga viral muito alta, que nós ouvimos na matéria anterior. E como se proteger de uma carga viral altíssima, se eu nem sei o que é carga viral?
Exatamente. Então, a necessidade de conhecimento. Senão nós perdemos tempo, gastamos dinheiro e nós não vamos chegar a lugar nenhum. Compensa essa discussão? Eu acho que sim. Eu acho certeza que sim, e é o que o Brasil precisa, porque como o senhor disse aí, as pessoas não sabem o que é uma rede de esgoto, digamos assim, uma água. Verdade. E que isso, não é que eu estou falando de Rolim de Moura, não tem nem o que falar mais. Eu não sei se o senhor tem o conhecimento agora, no momento eu não sei. O índice que o Brasil tem de rede de esgoto, que é desse tamanho. Exatamente, parece que 60%, 70% da população do Brasil estão carentes de uma rede de esgoto eficiente. E que Rolim de Moura não tem. Começou a gastar um monte de dinheiro e foi embora o dinheiro. Exatamente. E ficou sem fazer. Aí isso envolve o quê? Isso envolve, na hora das pessoas, de nós, ir votar, e as pessoas que dizem ser a liderança do país inteiro, abafa isso, fica quietinho, ninguém faz, porque se diz que a obra é enterrada, né? Ninguém vê. Ninguém vê. E aí ninguém quer fazer, e por isso envolve o quê? Essa obra seria o quê? A prevenção da doença, que já começaria ali, né? Sim. Daí teria todo um saneamento básico, uma rede de esgoto feito que não teria essas redes de esgoto abertas, aí a céu aberto, como a gente vê aí em vários lugares nos municípios, fossa em aberta, às vezes, fossa escorrendo no meio da rua, aqui onde Moura tem, mostra aí, para quem quiser ver. Agora começar a chover, começa a escorrer no meio da rua. Por exemplo... E é isso que traz as doenças. Eu vou fazer uma pergunta aqui para refletirem. Existe tratamento de esgoto aberto e fechado. A primeira rede de esgoto fechada foi na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. A primeira, né? A primeira no Brasil. Cuja pessoa que trabalhava na Sucam antigamente era pai do Joaquim Cunha da Silva, o bioquímico do nosso hospital que faleceu. Conhecia. Sistema fechado. Aí hoje, as usinas de tratamento de esgoto mais eficientes são as utilizadas com ozônio. Você faz o tratamento de água, passa por dentro de geradores de ozônio e sairia estéril do outro lado. Nós estamos ainda nessas represas que envolveria fermentação, que é um processo biológico, para depois essa água ser jogada no rio. Então, se você utilizasse as usinas de tratamento de ozônio, não é ozônio que utilizo no hospital e que a gente utiliza também para tratar o Covid, que estes são geradores de oxigênio, de ozônio medicinal. Nós temos as maquininhas de ozônio para tratar a água das piscinas. Trata. Baixíssimo custo, permanente. E nós temos também as máquinas maiores de ozônio. São máquinas industriais, estas sim, para tratar milhões e milhões de litros de água. Aqui no Brasil, eu sei que existe tratamento de esgoto em empresas particulares,
Mas no setor público, eu desconheço. É verdade que a gente mora no meio do mato e a gente, às vezes, não sabe de tudo. Então, eu gostaria que alguém me ajudasse a pesquisar aonde que nós temos no Brasil. Estamos super atrasados. Nós temos que ter a humildade, não a burrice, a humildade de aceitar isso. Exatamente. E rede de esgoto que você citou, passou de responsabilidade do Ministério da Saúde, porque chegaram-se à conclusão que água e esgoto faz parte da medicina preventiva. Então, é aqui que você fala. Muitos políticos são malandros e safados, mas outros nem sabem que existe isso. Aqui nós temos... Nem se fala nisso. 5 candidatos a prefeito e eu acho que temos 200 a vereador. É por aí. Eu faria a seguinte pergunta. Quem sabe que existe usina de tratamento de esgoto com ozônio? E poderia... Então, eu só busco aquilo que eu conheço. E aquilo que eu não sei, Deus me perdoe. Mas aí o senhor falou tudo. Exatamente. É tudo completinho. É só nós fazer uma pequena reflexão quando a gente não entender. Que às vezes a gente está em casa e escuta alguém falar algo que a gente acaba demorando um pouquinho, como se diz, meu amigo, para... Como que é? Para refletir e para saber o que é aquilo. Exatamente. E muitas vezes, é o que o senhor falou aí, os nossos políticos hoje não, nós estamos falando de hoje, nós estamos falando de hoje, isso já dá muito tempo, é sempre com o interesse deles e arrodeado de pessoas que se dizem que sabem o que fazer, mas não têm conhecimento de praticamente nada. Sabe o que fazer porque não vai fazer com o dele, porque sabe que vai utilizar o dinheiro que seria do povo, que seria, porque não é do povo. É só a palavra que usa, que o dinheiro é do povo. O dinheiro é o nosso, mas é o que nós pagamos imposto. Depois que eles pegam lá, já não é mais nosso. Porque daí eles põem onde que eles quiserem. Então, faltam uns minutinhos para nós acabar, e falta só 2 ainda. Eu vou encerrar aqui, fica para a semana que vem, mas, doutor, eu vou deixar esses 2 minutos para o senhor ficar bem à vontade. É interessante, na semana que vem, vamos falar mais sobre a rede de esgoto com ozônio. Vai ter novidades. Exatamente. O nosso muito obrigado a todos. E, doutor, nós conversando aqui, nós estamos preparando aí um debate aqui para os candidatos a prefeito, doutor. E aí eu já começo, com certeza, eu não tinha ainda, mas nós vamos convidar os amigos nossos, e um desses já é o senhor, para nós elaborar as perguntas para os nossos candidatos a prefeito. Porque não é nós aqui da Rede TV que vamos fazer as perguntas. São a população, nós vamos convidar os amigos, os empresários, e vamos trazer as perguntas para cá. Mas é perguntas que leve aos próprios candidatos a fazer uma reflexão para que alguém vai vir ser prefeito. E venha para fazer, não venha para fazer o que sempre aconteceu no mundo inteiro. Venha para fazer algo de diferente. Não vou nem falar o quê, porque o nosso tempo já se esgotou. Um abraço, fiquem com Deus, que esta é a melhor companhia. Boa tarde, doutor Valmir. E boa tarde a todos. Fique com o nosso
Fiquem aí com o pastor Gladson de Oliveira nas nossas telinhas. Até amanhã, se Deus.